2 anos depois de o Brasil ter sido considerado livre do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde, a doença volta a preocupar autoridades de saúde. Estados como Rio de Janeiro, Roraima, Amazonas e até mesmo aqui o Rio Grande do Sul já notificaram casos neste ano. Bom, a queda da cobertura vacinal contra o sarampo no Brasil desde 2015 contribui para o aumento do risco do retorno da doença ao país. Bom, com a gente aqui no estúdio, a infectologista do Hospital da Cidade, Clarissa Oleksinski. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao PFTV. Por que o retorno de doenças como o sarampo preocupam? Doenças mais antigas como sarampo, cachumba, têm retornado por baixa da cobertura vacinal, realmente como você falou. Apesar de serem doenças benignas, com curso sem maiores complicações, elas podem realmente cursar com complicações maiores, né, como toda doença viral. Então, por isso que elas preocupam. E pela baixa da cobertura vacinal, a transmissão aumenta. Então, você tem uma população com menos vacina, com caso transmissor. Então, por isso, toda essa preocupação e todo esse alerta no estado para os casos de sarampo. Quais são as idades, doutora, mais suscetíveis a desenvolver a doença? Então, todas as idades estão suscetíveis. Claro que sempre os menores, os extremos de idade são os mais suscetíveis. Crianças e pessoas um pouco mais idosas. Então, todo mundo hoje que não está vacinado ou que está com a carteira vacinal desatualizada está suscetível ao sarampo. Quem tomou a vacina quando pequeno, na infância, está coberto da doença? Quem tomou a vacina, fez as doses recomendadas básicas da infância, está coberto, né? É interessante que a população revise a sua carteira, veja se realmente fez as doses para poder ficar tranquila, né? Qual é a quantidade de doses recomendadas a partir do momento que nasce o bebê para a cobertura do sarampo? Então, a gente tem 2 doses lá na infância, né, que devem ser feitas, calendário básico de todas as crianças. Do adulto, a partir lá dos 20 anos, a gente precisa uma dose comprovada da vacina e tem uma situação um pouquinho especial que são os profissionais da saúde. Esses têm que ter 2 doses também comprovadas da vacina para estarem imunes. Para a população em geral, 2 doses na infância e uma na vida adulta. Exato. Depois dos 20 anos. Isso. Se não fez uma delas ou não tem certeza, principalmente dessa da fase adulta, doutora, qual é a recomendação? Se a pessoa não tem certeza, não tem o registro, não tem mais a carteirinha, leva a sua carteira lá na central de vacinas do município, pede para que faça a revisão. Se não fez a vacina, já atualiza o seu calendário. Agora, se fez a vacina, não é motivo para uma corrida aos postos de vacinação. Está coberto até o fim da vida. Exatamente, não é motivo para corrida, para desespero. Se dirige, revisa e deixa tudo ok. A vacinação ela pode se dar, então, em qualquer idade? Exatamente, em qualquer idade. A partir dos 12 meses de vida da criança, ela já entra no calendário básico. Quais são os sintomas de quem está desenvolvendo o sarampo? Então, sintomas que são comuns a várias doenças, mas o que chama a atenção? A febre, basicamente. Existem algumas lesões de pele, né, que é um exantema, em nomes técnicos que a gente chama, né, em todo o corpo. Seriam manchas São manchas vermelhas? Avermelhadas, né, manchas avermelhadas em todo o corpo, e conjuntivite, né, inflamação aqui das conjuntivas, o olho fica mais avermelhado, com um pouquinho de secreção. Esses são os sintomas básicos do sarampo. Todos eles acontecem ao mesmo tempo ou não necessariamente? Eles, ao mesmo tempo. Essas manchas avermelhadas vão provocar coceira também? Não provocam coceira, né? Qual é o problema da doença? É a transmissão, né? Porque se o quadro passa de forma benigna, a pessoa não tem maiores sequelas. O problema é a transmissão interpessoal, né? Como se dá a transmissão, doutora? Então, gotículas, secreção respiratória, né? Fala próxima, dividir talheres, copos, toalhas, pessoas que moram no mesmo domicílio, frequentam a mesma escola, chimarrão. Exatamente. Então, esse é o modo de transmissão. A gente precisa contato com a via respiratória. Dias frios, como o de hoje, os que vêm pela frente, com ambientes extremamente fechados, acabam também propiciando. Acabam propiciando, porque não há circulação do ar, né? E os micro-organismos, eles ficam retidos naquele ambiente, né? Ao desenvolver o sarampo, qual é o período, a quantidade de dias que uma pessoa pode transmitir a doença? A pessoa pode ficar em torno de 1 semana, né, com transmissão de doença. Então, nesse período deve ficar, a gente diz isolado, mas não é isolado, deve ficar longe de outras pessoas, não ter tanto contato, né, e depois retorna às suas atividades normais. E como acontece o tratamento do sarampo?
Não existe um tratamento específico, um antiviral específico para o vírus do sarampo, né? O tratamento é de suporte, analgesia, antitérmico, hidratação, repouso, né? Esse é o tratamento básico do sarampo. Passado uma semana, 10 dias, o ciclo da doença vai se encerrando. Vai se encerrando, exato. Tá certo. Doutora, muito obrigada pelas Obrigada. informações. Uma boa semana de Obrigada, trabalho. igualmente. Obrigada.